O método EPV ele é para tirar você, o autor, o escritor, do amadorismo na hora que ele vai falar dele, na hora que ele vai apresentar esse marketing dele. E como você pode, o nosso E do EPV, como você pode escrever com intencionalidade. Mas você pode estar pensando assim, mas vocês estão falando de posicionar, de vender e tudo, mas agora vocês vão voltar para trás para escrever? Não, gente, não é o escrever o seu livro. A gente estava falando de como é que você vai escrever nas suas redes sociais, de como é que você vai fazer a escrita da apresentação do seu livro, né? De que forma você pode desenvolver a escrita para apresentar um material que você já produziu, provavelmente com muita maestria, né? Então, o método EPV, ele é um método de escrita, posicionamento e venda. Então, como é que você vai oferecer, de que forma você vai apresentar o seu livro para o mundo, né? E aí, o que acontece nessa questão do escrita com intencionalidade? É tudo que a gente acabou de falar aqui nas redes sociais. Quando você antecipa, cria uma demanda, ou cria uma demanda reprimida, você escreveu de maneira intencional. Quando você publicou um pedaço do teu livro, quando você colocou uma prova social, quando você pediu para leitores betas lerem, e como no caso da dona Zeli, ela diz que a psicóloga leu, o médico dela leu e eles querem o livro, o que acontece? Você está escrevendo com a intencionalidade, gerando valor para que essas pessoas elas comprem o seu livro. O E do método EPV, ele é uma escrita onde você vai produzir textos que já nascem com foco no mercado. O que é esses textos? Ter a intenção de gerar valor na vida das pessoas, desses leitores, para quê? Para que eles possam entender do que trata o seu livro. Você está criando uma antecipação, você está gerando valor na vida dessas pessoas, e quando você escreve com intencionalidade, gerando valor na vida das pessoas, o que acontece? A demanda já aconteceu, a pré-venda já vai ter muito mais sucesso do que se você somente chegar no dia que os livros chegarem, querer fazer venda e fazer aquela técnica do vendedor chato, né? Que é compre o meu livro, por favor, né? Fazer a panfletagem para poder fazer a venda, né? Quando você antecipa todo o processo, toda a jornada da pré-venda e do lançamento, você tem muito mais chance de sucesso de vender e fazer com que o seu livro seja lido por pessoas que você jamais imaginou que lesse, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, depois que você apresenta o seu livro, né, que você aprende formas diferentes de você apresentar o seu conteúdo e apresentar o seu livro, né? Aí a gente tem o pilar do P, que é o de posicionamento. Então, além de todas as dicas que a gente já trouxe hoje para você, a gente traz dentro do método EPV como é que você pode organizar a sua marca pessoal. De que forma você vai se organizar, de que forma você vai apresentar essa marca pessoal e de forma profissional. De que forma você vai se posicionar, a gente vai aprofundar ainda mais esse assunto, de como você se aprofunda, de como você se posiciona enquanto escritor, aonde você pode ir, de que forma você vai aparecer para as pessoas, né? Dentro desse pilar do P, do posicionamento, além de tudo que a gente já falou para vocês hoje. Um exemplo bem prático, né? Você tem domínio do assunto que você faz, se você está com o objetivo de fazer um ciclo de palestras, por exemplo. Você precisa criar uma autoridade. Como é que você cria uma autoridade? Se posicionando. E dentro do método EPV, a gente traz essa forma de como você vai organizar a sua marca pessoal e como você vai se posicionar para que esse público entenda que você é escritor e que você está trabalhando em determinado assunto, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente vem para o V, do venda, né? Venda, mas não é simplesmente pegar e só passei o link lá do checkout e a pessoa comprou. Não, é vender com autoridade, né? Porque não adianta você pegar, apresentar bem, escrever bem para apresentar o seu material, se posicionar de uma forma legal e na hora da venda você fazer uma venda xoxa, né? Então,
Quando a gente fala do vender com autoridade, é para você poder fechar o ciclo para que os seus seguidores se tornem realmente seus seguidores, eles se tornem seus compradores fiéis, eles se tornem o advogado de marca, aquela pessoa que indica o seu livro, aquela pessoa que realmente cria um relacionamento com você. O método DPV ele nasceu de uma necessidade, de uma dor latente que a gente viu ao longo dos últimos 5 anos, né? E dos 170, quase 170 escritores, que era o seguinte: primeiro, os escritores eles escreviam seus livros e tinham vergonha. Depois que estava lançado o seu livro, eles tinham dificuldade de vender os seus livros. E aí a gente entendeu o quê? Não vendia porque não tinha um bom posicionamento, não fazia uma apresentação da sua marca, não gerava uma antecipação, não geravam conteúdos que faziam com que a audiência entendesse que ele estava escrevendo um livro. E aí a gente entendeu que os escritores se posicionando, eles se apresentando a marca, apresentando os bastidores do seu livro, eles teriam muito mais sucesso de chegar numa pré-venda de livros, dos seus livros, para vender com autoridade no dia do lançamento desses livros, né, Gisele? Exatamente, né? Para você entender